Os professores. Nós vamos continuar nossa série, O Teatro de Deus, e hoje nós vamos olhar para o texto de Gênesis 25. Abra sua Bíblia em Gênesis 25, versículos 21 a 23. Gênesis 25, 21 a 23. Acompanhe a leitura com fé, pois é inspirada, inerrante, suficiente, palavra de Deus ao nosso coração. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Só um minutinho, irmãos. Eu acho que o retorno está muito alto para mim, Ana Clara. Se você puder dar uma melhorada nesse retorno aí. Vamos fazer a leitura novamente, irmãos? Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que o Espírito que inspirou essa palavra possa nos iluminar. Ó Deus bendito, tua palavra diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E estamos diante desse texto desafiador, que conta a história dos patriarcas, de maneira muito especial, Isaac, Jacó, e tem tudo a ver conosco. Porque nós temos a mesma fé de Abraão, Isaac e Jacó. Nós cremos no descendente da mulher prometido e que um dia nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Fale ao nosso coração nessa noite. Use esse momento para nos edificar, nos confrontar, trazer consolo ao teu povo nessa noite, dar direção ao teu povo, fortalecer a fé do teu povo. Use esse momento, derrama do teu espírito, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Caim e Abel, Sem, Cã e Jafé, Isaac e Ismael, Jacó e Esaú, José e seus irmãos, Salomão e seus irmãos. O que isso tem em comum, gente? Uma palavra: conflito. Conflito entre irmãos. Discórdia. Curiosamente, a Bíblia registra muitos conflitos entre irmãos. Eu acho que todos aqui já ouviram falar na família disfuncional. A Lívia pode dar uma aula para a gente. Surgiu no campo da psicologia e da terapia familiar no século XX, para descrever famílias cujo padrão de relacionamento prejudica o desenvolvimento dos seus membros. A Bíblia não usa essa expressão, mas ela descreve para nós famílias com exatamente esse tipo de dinâmica desde Gênesis. Não é um fenômeno dos nossos dias. Na verdade, é a vida fora do Éden, marcada pelo pecado, pela presença do pecado, e nenhuma família escapa das consequências do pecado. Porém, a Bíblia nos mostra que o problema mais profundo não é a disfunção familiar, mas a disfunção do coração. O nosso problema, como diz John Stott, o coração do problema é o problema do coração. Hoje no Teatro de Deus nós veremos Isaac e Rebeca, onde eles buscaram o Senhor
e tiveram filhos como resposta de oração. Mas apertem os cintos, porque na verdade eles geraram duas nações. No episódio anterior, nós vimos como Abraão estava avançado em idade, Sara já havia morrido, falecido, Isaque ainda estava solteirão com 40 anos, ele tem uma promessa de ser pai de uma grande nação, e até agora nem casado estava, e Abraão já idoso, chama o servo dele e dá para ele uma espécie de uma procuração para buscar uma esposa para o seu filho Isaque, mas com uma restrição: não podia ser cananeia. E vimos claramente como Deus conduziu os passos do servo até a nossa querida e amada Rebeca. Como as coisas se desenvolveram, como a narrativa mostra a conversa toda até o momento do casamento, aquele momento tão lindo que Isaque conduz Rebeca para a tenda de Sara, demonstrando claramente que agora tem uma nova matriarca em Israel, no meio do povo de Deus, e a promessa da mulher que geraria a semente, que esmagaria a cabeça da serpente, daria sequência. E diz a Bíblia que depois da relação sexual, Isaque amou Rebeca. O capítulo 25 abre para nós, se você olhar para a sua Bíblia aí, com um novo casamento de Abraão. Sara faleceu. Além da legítima esposa Sara, Abraão teve mais duas mulheres. A primeira foi Agar, aquela egípcia, mãe de Ismael, de onde origem os árabes. A segunda mulher é Quetura, que aparece pela primeira vez aqui no capítulo 25. Abraão teve 6 filhos com Quetura, os quais lhe deram 7 netos, 3 bisnetos, no total de 16 descendentes. Mas qual é o propósito de registrar isso aqui no capítulo 25? Por que isso aqui está registrado? Qual é a intenção do Espírito Santo aqui? É mostrar para nós que Abraão teve outros filhos naturais, mas escolheu Isaque como filho da promessa. O Isaque que foi concebido de forma sobrenatural. Quando Sara parou de ovular, é que ela ficou grávida e Abraão já idoso. E o texto diz assim, projeta: Abraão deu tudo o que tinha para Isaque. Ele teve vários filhos, mas ele sabia, ele tinha clareza de que Isaque é o descendente, Isaque é o herdeiro da promessa. Foi aquela experiência gloriosa que ele teve com Isaque no Monte Moriá, e que ele não tinha dúvidas de que Deus tinha a promessa, portanto Deus não deixou ele cortar o pescoço de Isaque. Em Isaque seria descendência. E para evitar contendas na vida de Isaque, Abraão reparte os seus bens em vida para deixar muito claro que Isaque é o herdeiro da promessa e Isaque vai herdar tudo. A fim de não proporcionar um ambiente complicado para Isaque, Abraão chega a afastar os outros filhos que ele teve de Isaque. Manda ele para uma outra região. É só você ler aí no capítulo 25. Mas agora está chegando o momento em que Abraão vai sair de cena do teatro de Deus. Abraão está morrendo, gente. É os últimos momentos da vida de Abraão. A sua participação no teatro está acabando e ele morre com 175 anos. É registrado para nós aqui o sepultamento de Abraão. E agora abre-se um novo momento. Verso 11. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Ber-lai-roi. Aqui então começa a história de Isaque e Rebeca, de Jacó e Esaú. Dos versos 12 a 18, nós encontramos a genealogia de Ismael. Eu já falei para vocês que a Bíblia é muito rica em detalhe. Por que o autor coloca Ismael aqui? Qual é a intenção? Antes de prosseguir com os relacionamentos de Isaque, o Espírito Santo apresenta uma pequena seção onde descreve aqui os filhos de Ismael, o filho de Abraão com a egípcia. E aquele filho Ismael, Deus não fez aliança com ele, mas mesmo assim, Abraão pediu a Deus por Ismael, e Deus, em resposta à oração de Abraão, disse que abençoaria a descendência de Ismael. De Ismael surgiram 12 príncipes, 12 homens que lideraram
12 homens que foram levantados como líderes. Guarde essa informação que ela é importantíssima. Mas vamos caminhando aqui para a cena principal. Isaac está casado com a linda Rebeca, diz a Bíblia que ela era bonita, e no auge do seu vigor físico, ele tem 40 anos, como diz um músico da nossa igreja, ele está voando nessa fase, 40 anos, está bem pra caramba, e ele, dos 3 patriarcas, ele é o único que só teve uma esposa. Mas tem um porém, gente. Rebeca é estéril. Deus quer deixar claro para nós que o nascimento do descendente da mulher é sempre um milagre. É algo extraordinário. Verso 21 diz que Isaac orou ao Senhor por sua mulher e o Senhor ouviu as orações dele. Bem simples assim. Ele orou pedindo a Deus pela sua esposa que era estéril e ela ficou grávida. Isaac tem uma promessa de ser pai de uma grande nação e ele então ora com base naquela promessa. Oh Deus, a minha esposa não consegue engravidar, mas o Senhor disse que eu seria pai de uma grande nação. Deixa eu dar uma paradinha aqui na mensagem e trazer algo muito especial para o nosso coração, pelo menos que eu creio que é importantíssimo para nós. Deus não tem promessa, não quero ser mal interpretado nessa noite, de fazer do seu ventre uma grande nação. Nós precisamos olhar para esse texto e entender o período específico que essa promessa foi feita. Porque quantas mães tementes a Deus, piedosas, juntamente com seu marido, oram e não engravidam? Quantas pessoas? Aqui é algo específico, está dando continuidade à promessa do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Mas preste atenção para você não me interpretar errado. Eu não estou dizendo que você não deve orar se você deseja a gravidez, se você deseja ser pai, ser mãe. Eu conheço pessoas que a gravidez é claramente um milagre de Deus. O que você não pode fazer é usar esse texto aqui para dizer que Deus está te prometendo um filho, porque Deus prometeu para Isaac e ele orou e aí o filho veio. Não pisquem de novo. Durante essa semana eu fiquei pensando numa aplicação que eu gostaria de fazer nas minhas pregações daqui para frente, mas que não seria no final do sermão. Uma aplicação que eu estou baseando no gabinete pastoral, nas conversas que eu tenho com as pessoas que eu acredito que elas são importantíssimas para nós, que eu vou chamar inicialmente de dica de gabinete. E a dica de hoje: não pisque. Não fique perguntando para um casal que não tem filhos ainda: cadê os filhos? Não fique. Você não sabe os dilemas que eles estão enfrentando. Eu sou estéril, gente. Mas eu não tenho crise com isso. Podem ficar em paz. Mas eu já ouvi tanto comentário infeliz. Pastor, falta um filho para selar o seu amor com a Gédria. Se eles não falarem nada, vou fazer igual Paulo falou com a igreja de Corinto. Caladinho. Não fica perguntando, porque às vezes eles estão sofrendo e você fica ali, mas falta o filho, o que está faltando? Então essa é a primeira dica de gabinete que eu gostaria de deixar, e se Deus quiser daqui para frente, ore por isso. Curiosamente, antes de falar da esterilidade de Rebeca, Deus preparou aqui um contraste. Ismael não era o filho da promessa. Ele não experimentou nenhum problema na gravidez, na geração dos seus 12 príncipes. A Bíblia não registra Ismael orando pelos 12. Agiu de maneira natural. Por que isso é importante, irmãos? Porque nós temos na nossa cabeça aquela ideia seguinte: se eu sou filho de Deus, se eu sou temente a Deus, as coisas comigo deveriam acontecer com mais facilidade.
Por que no nosso meio tem pessoas que não conseguem engravidar e você passa na calçada, às vezes tem ali uma mulher que se alimenta muito mal, vive na rua e engravida? Por quê? Por quê, gente? Nunca se esqueça que a nossa fé é testada e provada o tempo inteiro. Ore, não deixe de orar por isso. O texto quer mostrar para nós, irmãos, que a situação aqui é, humanamente falando, impossível. Isaac tem uma esposa estéril. Só tem uma maneira de dar sequência àquilo que Deus prometeu. É orar e orar muito, e é confiar e confiar muito e confiar somente no Senhor. E ele orou 20 anos. 20 anos de oração. Se ele casou com 40 anos e os filhos nasceram com 60 anos, foram 20 anos orando. E você às vezes fica magoado porque você tem um mês que você está orando e Deus não está respondendo. Não é assim? Você tem, como diz o pastor Hernandes, tutano para aguentar orar 20 anos pelo mesmo pedido? Projeta para mim, por favor, Ana Clara. No teatro de Deus, aprendemos que as promessas divinas devem ser o combustível das nossas orações. Deus prometeu para Isaac que ele seria pai de uma grande nação, e ele passou 20 anos orando em cima dessa promessa. Senhor, o Senhor prometeu. Eu imploro ao Senhor que o Senhor abençoe o ventre da minha esposa. Diz a Bíblia que o Senhor ouviu as orações de Rebeca e ela ficou grávida, e não era apenas um bebê, havia gêmeos. Mas estranhamente o texto diz que eles brigavam no ventre. Isso é assustador, porque o texto literalmente diz assim: os filhos se esmagavam dentro dela. E ela, sem entender o porquê daquela luta interna, ela busca o Senhor, e fez muito bem buscar o Senhor, e Deus respondeu. Olha o que o texto diz: e o Senhor lhe disse: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. 2 nações divididas de maneira embrionária. Deus declara que o mais velho servirá ao mais moço. O que ele está dizendo? Haverá conflito entre esses 2 filhos, que vão se tornar nações. E Deus está dizendo isso, irmãos, antes do primeiro choro dos bebês. As crianças nem haviam nascido ainda, e Deus já está dizendo: olha, 2 povos vão surgir do seu ventre, e eles brigarão. Já vou adiantar para você que o mais velho vai servir o mais novo. Igreja do Senhor Jesus reunida nessa noite. O mundo não é um caminhão que está descendo uma ladeira que perdeu o freio. Eu fico preocupado, irmãos, com as teorias da conspiração e que muitos discípulos de Jesus Cristo acreditam. Parece que não acredita de verdade que quem está no controle é o Deus que criou todas as coisas. E fica virando profeta do caos, mandando aquelas mensagens no WhatsApp, que nem procura pesquisar nada, mas estão falando lá na China, estão falando lá na Rússia, estão falando nos Estados Unidos, mas não confiam na palavra de Deus. Deus está demonstrando claramente para nós aqui que Ele conhece o fim desde o começo. Ele pode falar sobre o futuro de uma nação, não somente de uma pessoa. 2 povos vão surgir do seu ventre. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não escreve a história todos os dias. Só para tranquilizar o seu coração. O livro da vida foi escrito desde a fundação do mundo. Não tem costura na história. Tem um Deus, como diz Hermes Steinmeier, que dirige a história. O amanhã vai acontecer exatamente como foi determinado por Deus. E Ele está dizendo já para Isaac, antes das crianças nascerem: olha, eles vão brigar muito. Em breve eu vou expor, se Deus quiser, aqui Colossenses capítulo 1, verso 16, que diz a Bíblia que por meio de Jesus e para Jesus, Ele criou principados e potestades.
Eu sei que a nossa mente às vezes não dá conta disso. O apóstolo Paulo, olhando para a gravidez dessas crianças, ele amplia para nós, e é um texto que tem gente que não gosta, que pula esse texto, que tem dificuldade com esse texto, mas nós temos que encarar uma hora. Projeta, Ana Clara. Romanos capítulo 9. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém rejeitei ou desprezei Esaú. No ventre, sem fazer o bem ou o mal, antes de ter feito qualquer coisa, Deus disse: amei a Jacó e desprezei Esaú. Esse texto vai ser explorado pelo pastor Leandro Lima, que vai vir pregar no aniversário da nossa igreja. Ele vai fazer uma exposição de Romanos capítulo 9. Mas deixa eu adiantar algo para você. Nenhum dos dois presta. Não pense você que Deus amou Jacó porque Jacó era bonzinho. Nós vamos ver que o Jacó aqui é pior do que o Esaú. Jacó não é justo, Jacó não nasceu com fé, Jacó é um pecador. Mas diz a Bíblia que Deus amou Jacó e não amou Esaú. E eu já falei para vocês também que o livro de Gênesis foi escrito naquele período que o povo de Deus estava saindo do Egito para a terra prometida. Então tem um propósito quando Deus diz: 2 nações estão no seu ventre, Rebeca. Porque ele está falando para aquele povo que está no deserto. Sabe o que Deus está dizendo aqui? 2 povos, Israel e Edom. E um dia, quando o povo de Deus saiu do Egito para a terra prometida, eles tiveram que passar pela cidade de Edom. E aí Moisés pediu os edomitas para passar em paz. Eles não deixaram. Arrumaram confusão. Mais tarde, o nosso querido Davi subjuga Edom, mas eles não morrem, eles voltam de novo, eles ajudam os babilônicos. O cativeiro babilônico é ajudado pelos edomitas, e essa luta desses 2 povos, ela vai até o Novo Testamento, irmãos. Quando Herodes tentou matar Jesus, quando soube que pelos magos que Jesus Cristo tinha nascido, o rei dos judeus, olha o que esse autor aqui da teologia bíblica diz. Naqueles dias o rei Herodes governava severamente Israel em nome de Roma e exterminava cruelmente todos quantos desafiassem o seu poder. O rei Herodes era um idumeu, um edomita, um filho de Esaú, querendo matar Jesus Cristo. A próxima cena, então, agora nós vamos olhar o nascimento das crianças, que por enquanto elas só estão fazendo barulho na barriga de Rebeca. Agora o nascimento, projeta para mim, Ana Clara. Nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão e com a sua mão segurava o calcanhar de Esaú. Por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Nesse período da história, havia um preconceito contra os ruivos. Pessoas que têm cabelo vermelho. E por isso que logo disseram, ele é ruivo. Ele é peludo. Tipo Tony Ramos, lembra do Tony Ramos? Não sei se está vivo ainda. Essas são as características físicas de Esaú. Mas a característica de Jacó tem mais a ver com caráter do que físico. Porque diz a Bíblia que ele é agarrador de calcanhar. E isso aqui, irmãos, não é um elogio. Até porque, quando a Bíblia diz assim, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, a palavra enganoso ali é a mesma da raiz de Jacó. Sabe o que significa? Jacó é enganador. Uma luta que começou no ventre, que vai continuar, que vai configurar como um padrão para a história, que representa a luta entre o reino de Deus e o reino de Satanás, onde Deus disse lá no início
que a semente da mulher e a semente da serpente, elas não vão ser amigas, porém inimizade entre vocês. E é por isso que essa briga tem que existir, porque é Deus que provocou essa inimizade entre as duas sementes. Nasceram os meninos, Esaú mais forte, porém o nosso querido Jacó segurando, agarrando o calcanhar de Esaú. A próxima cena agora é quando os meninos já cresceram. Olha para o texto, versos 27 e 28. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato, morava em tendas. Gente, isso aqui que eu vou ler agora é de doer os ossos. Isaque amava Esaú, porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. A narrativa já apresenta os meninos adultos, onde Esaú era um perito caçador, enquanto Jacó, ele era pacato, morava em tendas. Mas nesses dois versículos, o mais importante para nós aqui não é as informações que nós temos dos meninos, mas a informação que nós temos dos pais, do pai e da mãe. Isaque amava Esaú porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Isso não te assusta? Não acende aí um alerta? Que disfunção familiar é essa, gente? Louvado seja Deus que Deus registrou isso, porque isso aqui está acontecendo na família dos patriarcas, de pessoas importantíssimas na história da redenção. O amor desordenado que eu tanto falo para vocês é apresentado para nós aqui de maneira muito clara. É o estômago do Isaque, é a fome de Isaque, é o prazer da comida que faz ele olhar para o seu filho com mais amor. Ele não amava o filho, ele amava o serviço do filho. E quando eu olho para esse texto, vem na minha memória sempre a pergunta da minha vida: o que eu amo quando eu te amo? E aprendi com Agostinho. O que eu amo, Senhor? Faça essa pergunta para Deus. Quando eu digo que eu amo, Senhor. Você que é pai, o que você ama quando você diz que ama o seu filho? Você que é filho que está aqui, o que você ama quando você diz para sua mãe e para o seu pai que você ama? Os maridos, as esposas. O que eu amo quando eu te amo? Isaque amava o serviço do filho. Rebeca só diz assim: porém Rebeca amava mais Jacó. Claramente o amor desordenado, que Tomás de Aquino disse algo muito profundo. Todo ódio é causado por amor. Um amor desordenado. Onde nós aprendemos que o mundo não sofre de falta de amor. O grande problema da humanidade é o amor desordenado. Por isso que John Stott diz que não existe essa ideia de amor próprio. Tira isso da sua cabeça. Amor próprio é idolatria. O amor é sempre para o outro. E Jesus Cristo, quando pisou aqui, ele resumiu todos os mandamentos de Gênesis a Apocalipse no amor desordenado. Ele diz assim, na verdade no amor ordenado. Quais são os dois grandes mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a você mesmo. Ele mostra para nós claramente que o nosso amor precisa estar ordenado. Amar a Deus e amar o próximo. Você só vai amar o seu filho, a sua esposa, sua mãe, seu pai, se você amar a Deus em primeiro lugar. Senão você vai praticar ali a idolatria. Quando Jesus diz lá em Apocalipse, vocês precisam voltar ao primeiro amor, gente. Não é aquele amor do início da conversão, não. É o amor que vem antes de todas as coisas. É o amor por Deus em primeiro lugar. E aqui nós temos um pai que divide os filhos. Uma mãe que divide os filhos. A próxima cena. Verso 29 a 30, Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco dessa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram o nome de Edom.
O texto dá a entender é que Esaú foi caçar e não pegou nada. Até aí é normal, gente. Qual o caçador que sempre volta cheio de caça para casa? É normal. Até esse momento aqui está tudo tranquilo. E o que seria normal para uma família funcional? Ô Esaú, você está com fome? Tem um ensopado ali? Por favor, puxa a cadeira. Come um pouquinho. Ou senão está terminando, mas eu vou botar um pouquinho mais de água aqui. E aí a gente joga ali mais umas batatas e aí a coisa cresce. Mas a resposta do Jacozinho é diabólica. Parece a serpente. Diante de um pedido de comida do seu irmão. Olha o que o texto diz. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. É isso, gente. Isso aqui é um almoço de negócio? E antes de comer... Mas para aí, antes do almoço, vamos fechar o negócio? Que história é essa? O sujeito chega com fome e você fala assim, espera, calma. Antes, me venda aí o direito de primogenitura. Jacó propõe uma permuta, uma troca, uma barganha. Eu concordo com o puritano Matthew Henry, que diz que provavelmente essa conversa da primogenitura, ela já acontecia entre eles. Em algum momento Esaú debochou da primogenitura, não valorizou tanto a primogenitura, de tal maneira que quando ele chegou com fome, Jacó deu a facada. Calma, eu tenho comida para você, mas me passe o direito de primogenitura. Esaú não estranha, gente, o pedido do seu irmão. Era para Esaú dizer assim, você está ficando maluco? Você não sabe que o primeiro filho tem todo o direito de ser aquele que vai herdar a maior parte da herança? Alguma conversa já aconteceu antes entre eles, e Jacó está aqui esperando a oportunidade e a aproveitou. Porque o que significa o direito de primogenitura, irmãos? Aqueles leitores primários desse texto, eles sabiam o que significa o direito de primogenitura. Ele tinha a maior parte da herança do pai. A lei de Deus determinava que o primogênito recebesse a porção dobrada de tudo quanto o pai possuía. Agora, por favor, esquece a final da Espanha e da Argentina. Porque isso aqui mexeu demais comigo. O que a fome de Esaú provocou em Jacó? O que precisa ficar claro para nós aqui é como nós lidamos com a fome, não a nossa, mas a fome do outro. Você já parou para pensar que a fome é uma grande oportunidade de tirar vantagem? Como você lida com faminto? Você já parou para pensar que a fome é uma grande oportunidade de enriquecer? Mas não é só enriquecer. Porque com a fome, geralmente o ser humano perde a dignidade. Já viajou e você não encontrou restaurante nenhum? 11 horas, meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, aí você passou, tinha um posto estranho. Você viu um torresmo frito de 30 dias ali e você não quer saber e toma uma Coca-Cola. Pronto. Mas não existe só fome de comida, gente. Pense nas necessidades. Como às vezes nós aproveitamos da necessidade alheia. Vocês sabem o que eu estou falando? Vocês sabem o que eu estou falando. Jacó, que é o agarrador de calcanhar, ele está pronto para o bote. Esaú com fome, pensa, o que me vale o direito de primogenitura e aqui com fome? Ele respondeu, olha o texto, verso 32 e 33. Ele respondeu, estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse, olha isso aqui, gente, primeiro jure.
Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. O Jacó está agindo com a mesma sagacidade da serpente lá no Éden. Não é só falar com a boca não, Esaú. Jure por Deus que você está dando para mim o direito de primogenitura em troco de um prato de sopa. Esaú com fome? É seu. Mesmo depois de receber a palavra do seu irmão, que ele estava trocando o direito, ele pede então o juramento. Não é para ficar escandalizado com Jacó, gente? Acho que não, porque eu acho que todos nós sabemos o que é isso. Nós sabemos tirar uma vantagemzinha do outro, não sabemos não? É por isso que o evangelho é tão contracultural, porque Jesus olha para nós e diz assim: se teu inimigo tiver fome, não tire vantagem dele. Dá-lhe de comer. Percebe como o evangelho é contracultural? Percebe como o evangelho confronta a gente no mais íntimo do nosso ser? É uma grande oportunidade a fome alheia. Aí Jesus diz assim: olha, se o teu inimigo tiver fome, não aproveite dele. Dê um prato de comida para ele. Se ele estiver nu, dê uma roupa para ele. Se ele estiver com sede, não dê veneno para ele. Verso 34. E Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. 4 verbos aqui, ligeiros. Comeu, bebeu, levantou e saiu. Rapidamente. Ele desprezou o direito de primogenitura, menosprezou. Thomas Kempis, no belíssimo livro Imitação de Cristo, é um clássico do cristianismo. Se você puder comprar, compre esse livro. Olha o que diz: sempre que um homem deseja alguma coisa desordenada, já não tem mais sossego dentro de si. Comeu, bebeu, levantou e saiu. Ele não degustou aquela sopa que chamou tanta sua atenção. Ele não usufruiu daquela experiência culinária. Apenas sentou, comeu, levantou, foi embora. Engoliu a comida rapidamente, sem se arrepender, deixando tudo para trás, desprezando o direito de primogenitura. Ele não iria morrer, gente, se não comesse aquele prato. Todos nós sabemos disso. Você pode ficar, eu já fiquei 48 horas sem comer no hospital, só molhando a boca. A gente não morre por causa de uma refeição. Concorda comigo? Ninguém morre por causa de uma refeição. Mas na verdade aqui, irmãos, é o retrato de um homem dominado pelo desejo imediato. Vocês sabem o que é isso? Esaú não deveria ter concordado com a proposta. Desistir de ser o portador da linhagem do Messias. O Jacó, que era um homem pacato, não quis esperar o que Deus disse para Rebeca: um dia o mais velho vai servir o mais moço. E aqui eu estou falando da soberania de Deus e responsabilidade humana. Eles são responsáveis pelas escolhas erradas que eles fizeram, porque eles agiram segundo o coração deles. Desprezo de Esaú, a maldade de Jacó. Pense um pouquinho comigo. Esaú não era digno. Concordam? Desprezando o direito. Mas Jacó era digno de ser o herdeiro da promessa. Jacó é digno de ser aquele que vai dar origem à semente da mulher. Mais tarde nós vamos ver que Jacó engana seu pai. Isso nos ensina, irmãos, que Jacó foi escolhido exclusivamente por causa da graça de Deus, não porque ele teve algum mérito. Mais tarde, Deus vai converter esse Jacó, porque o mesmo Deus que escolhe, ele converte, ele muda a vida. Jacó será um dia tocado pelo Redentor. Em breve nós vamos ver isso. Um dia Jacó vai dizer de todo o seu coração: Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
A luta entre a semente da mulher e a semente da serpente, ela vai continuar entre a igreja e o mundo. Quais aplicações nós podemos fazer dessa passagem tão intrigante de hoje? Eu acho que ficou claro para nós aqui na primeira aplicação que Jacó não é melhor que Esaú. Na minha opinião, Jacó é muito pior do que Esaú. Mas veja o que é o poder de Deus para salvar. Houve um momento na história da redenção que o povo de Deus estava enfrentando lutas e eles começaram a questionar a Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus? Projeta para mim, Ana Clara. O Senhor diz através do profeta Malaquias: eu sempre os amei. Aí o povo perguntou: mas vocês me perguntam, como é que nos amastes? Olha a resposta de Deus, irmãos. O Senhor respondeu: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó. Não eram dois irmãos? Eu amei Jacó. Eu escolhi Jacó. Vocês são meus escolhidos. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter dado Jesus para morrer na cruz por nós quando nós éramos pecadores. Sabe o que é estranho aqui, irmãos? Não é Deus rejeitar Esaú, é Deus amar Jacó. O que Jacó tinha para ser amado por Deus? Isso nos ensina que Deus nos ama sem justificativa para amar. Nós não temos razões plausíveis para dar para Deus para que Ele possa nos amar, mas Ele nos ama porque ama. E a maior prova do eloquente amor de Deus é a cruz do Calvário. Esse amor que foi demonstrado há 2000 anos atrás. O primogênito que trocou de lugar conosco na cruz, onde a manifestação desse amor se dá por um evento histórico. Jesus Cristo, Filho de Deus, pendurado numa cruz. Você já entendeu que ser nascido de Abraão não salva? Nascer no mesmo ventre, do mesmo ventre de Isaac e Rebeca não salva. Ser filho primogênito não salva. A salvação não depende de méritos, mas somente da graça de Deus. Jacó não é melhor que Esaú. Eu gosto quando os discípulos estão ouvindo Jesus pregar e chega um momento que Jesus aperta o discurso, os discípulos olham para Jesus e dizem assim: sendo desse jeito que o senhor está ensinando aí, mestre, quem pode ser salvo? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Para o homem é impossível. A resposta de Jesus é: humanamente falando, é impossível um homem se salvar. Mas ele completa: mas para Deus tudo é possível. Por que é possível? Porque existe um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê nele? Segunda aplicação para nós. Projeta para mim, Ana Clara. No teatro de Deus, o Senhor vai cumprindo a promessa feita a Abraão, a de fazer da família dele uma grande nação. Mas desde o princípio fica claro para Israel, como deve ficar claro para nós, que o Evangelho triunfa não por causa da bondade humana, mas por causa de Cristo Jesus, nosso Redentor. É Ele que cumpre perfeitamente a aliança, é Ele que é o Filho obediente, é Ele que executa a obra da redenção, morrendo na cruz, cumprindo todas as promessas de Deus para nós. De que prova nós precisamos para que possamos confiar em Deus, irmãos? O Deus que diz, através de Jeremias: eu é que sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, pensamento de paz, não de mal. Por isso, descanse. Deus é confiável. Terceira aplicação. Eu disse que o relacionamento entre irmãos na Bíblia, eu comecei o sermão com essa introdução, sempre foi ruim. Irmãos brigando, se odiando e até matando um ao outro. Mas o Evangelho me ensina sobre um resgate feito por um primogênito de Deus que nós lemos hoje na liturgia. O Filho de Deus que nos insere na família do Pai, a família celestial, onde nós temos muitos irmãos e muitas irmãs, que na maioria dos casos não temos nenhum grau parentesco.
mas são irmãos de fé, irmãos que confiam no mesmo Salvador, irmãos que são presos num relacionamento de amor. Sabe o que é curioso? Quando Judas saiu daquele momento, daquele intensivo com Jesus Cristo, Jesus olha para os discípulos, aqueles que são convertidos de verdade, diz assim: novo mandamento vos dou, para vocês que são irmãos, presos pelo amor de Deus, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Nisto vocês serão conhecidos por amarem uns aos outros. Deus está criando a família maior, onde irmãos se amam e são ordenados a amar. A família que dia após dia está sendo aperfeiçoada em amor, que se chama a igreja. Estamos caminhando para o mesmo destino. Eu quero me dirigir agora a você que luta com a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Meu Deus, eu não consigo compreender isso, pastor. Como Deus pode ser soberano e eu sou responsável ao mesmo tempo? É isso que a Bíblia diz. E nós não vamos resolver isso com uma pregação. A história da igreja está aí. O que a Bíblia não deixa dúvida para nós é quanto à soberania de Deus. Deus tem um controle absoluto, mas ao mesmo tempo, dentro dessa soberania dele, ele ordena que nós exerçamos a nossa responsabilidade de maneira direta, inclusive buscando o Senhor em oração. Projeta para mim, Ana Clara. O nosso desafio não é resolver o mistério de como a soberania de Deus se harmoniza com a responsabilidade humana, mas crer e agir de acordo com aquilo que o Senhor nos ordena. Se Deus nos manda orar, devemos orar. Se Deus nos manda agir, devemos agir. A confiança na soberania divina jamais é desculpa para a passividade, mas o fundamento da nossa obediência. Eu não administro resultado. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me ordena. Orar e descansar. Mas eu quero me dirigir também a você que um dia agiu de maneira precipitada, igual Esaú. Irmãos, eu sei o que é agir de maneira precipitada. A vontade de satisfazer um desejo. E aí nem pensa nas consequências. Ainda que de maneira pecaminosa. Agir por impulso. Eu estou lendo um livro do Paul Tripp que é a reatividade tóxica. Olha o que o Paul Tripp diz. Se você quer viver o tipo de resposta que Deus a chamou para dar, você precisa ser bom em dizer não. O que quero falar aqui é dizer não a si mesmo. Não agir por impulso, mas dizer não para você. Que desafio para mim. Que desafio para Esaú. Dizer não para os seus desejos desordenados. Deus me ajude e te ajude também. Por último, você já parou para pensar que Deus não escondeu o coração de Jacó para nós? O seu escolhido. Deus não podia ter ocultado essas mazelas que Jacó fez, essa maneira de agir parecendo um filho da serpente. Por que Deus registrou isso para nós? Existe uma máxima na Bíblia, ensinada pelo apóstolo Paulo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus quer escancarar a sua graça, que fique claro que o ser humano é salvo somente por graça, sem nenhuma meritocracia. O Iain diz assim, projeta. Jacó, com todos os seus defeitos, com todas as suas trapaças e armações, é o exemplo perfeito de como o favor imerecido de Deus pode dar certo, mesmo com material menos promissor. Queridos, no teatro de Deus, a última palavra nunca pertence ao pecado. No teatro de Deus, a última palavra nunca pertence a Satanás. No teatro de Deus, a última palavra não pertence à morte. A última palavra é da graça, da glória de Deus. E a graça não é um presente que nós recebemos em uma única vez. Ela é abundante, graça sobre graça. Todos os dias existe uma graça que nos basta e o Redentor vai trabalhando, nos resgatando, assim como ele fez com Jacó. E Deus me abençoe e te abençoe também. E possamos sair daqui
pedindo ao Senhor: continue, Deus, a obra que o Senhor começou na minha vida. Continue resgatando o meu coração. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos orar, pedindo ao Senhor por nossa vida.